Versículo 16 e versículo 17. Romanos, capítulo 1, versículo 16 e versículo 17. Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16 e versículo 17. Glória a Deus. Se alguém não encontrou, diga: não encontrei. Se alguém não tiver Bíblia, tem Bíblia aqui. Tem alguém sem Bíblia aí? Faz assim. Todo mundo tem Bíblia? Glória a Deus. Amém? Romanos capítulo 1, versículo 16 e versículo 17. Diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá. Glória a Deus. Feche os seus olhos, não a sua Bíblia mantenha aberta e faça comigo uma breve oração. Senhor meu Deus, Senhor Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, Espírito Santo de Deus, Espírito da verdade, Deus, tenha misericórdia, meu Deus, da minha vida, pois sou falho, pecador, meu Deus. Abençoa, Senhor, tremendamente, meu Deus, aqui esta palavra, que esta palavra venha entrar em cada coração, que esta palavra venha, meu Deus, abençoar vidas, que esta palavra venha, meu Deus, transformar corações, meu Deus, aqui esta noite. Opera, meu Deus, milagres, Senhor, maravilhas, meu Deus, através da tua palavra, Senhor. É o que eu lhe peço e desde já agradeço, e as palmas glorificam e exaltam a Deus. Glória a Deus. Como eu disse para os irmãos, em umas 3 ou 4 quintas-feiras eu estarei pregando toda a carta de Paulo aos Romanos. Hoje eu pretendo pregar, se Deus nos der graça, do capítulo 1 ao final do capítulo 3. Nós vamos trazer aqui uma mensagem expositiva de versículo a versículo. Quando nós vemos aqui Romanos, nós vamos ver a primeira epístola, a primeira carta do Novo Testamento do nosso amado apóstolo Paulo. Romanos não é a primeira carta a ser escrita, mas por ser a obra mais importante. Alguns estudiosos gostam de dizer que Romanos é um tratado teológico. Outros gostam de afirmar que é o Evangelho segundo Paulo. Quando nós estudamos Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos ver aqui as obras, a vida, a morte, a ressurreição de Cristo. Quando nós estudamos Romanos, nós vamos ver o significado das obras de Cristo, o significado da morte sacrificial do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma carta que todo cristão, todo evangélico que se diz evangélico deve conhecer, pela sua importância, pelo seu conteúdo, pelos seus versículos riquíssimos. Quando nós estudamos a história da igreja, nós vamos ver que grandes homens de Deus se converteram ao ler esta carta aos Romanos. Nós vamos ver grande impacto e grande avivamento na história da igreja através dessa carta aos Romanos. Amém? Amém. Então vamos acompanhar do capítulo 1, versículo 1 em diante. Capítulo 1, versículo 1 diz assim: Paulo, trazendo já o seu autor:
Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Paulo, servo de Jesus Cristo. Quando nós estudamos sobre o apóstolo Paulo, não vou gastar tempo nele, mas nós vamos encontrar o maior missionário, um dos maiores homens de Deus da Bíblia, aquele a qual amava missões, amava ganhar almas, aquele a qual amava pregar o Evangelho. E na sua apresentação ele vai trazer servo de Jesus Cristo. A palavra servo é trazida para escravo, para depois ele trazer apóstolo. Glória a Deus. Chamado para apóstolo. Antes de mostrar o seu apostolado, ele vai dizer servo de Jesus Cristo. O que nós aprendemos aqui? Aprendemos humildade com o nosso amado apóstolo Paulo. Nos dias de hoje, quando nós vamos procurar um pregador para trazer em um evento, muitos vão se denominar apóstolos, pregadores internacionais, pregadores de missões, que eu já preguei em tal lugar. Muitos pregadores, quando vão começar a sua mensagem, porque eu acabei de chegar da França, da Inglaterra, disso, dali, mas eu nunca vi um pregador começar a pregar dizendo: eu sou servo de Jesus Cristo. Muitos querem mostrar os seus títulos, os seus cargos, aonde foram, o que já fizeram, mas ninguém quer dizer que é servo, ninguém quer ser humilde nos dias de hoje. Mas nós não temos que aprender com os pregadores dos dias de hoje, nós temos que aprender com a palavra de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Separado para o Evangelho de Deus. Muita gente tem sido separado para pregar, muita gente tem sido separado para louvar, louva, vai embora para casa. Muita gente tem sido separado para coreografia, apresenta coreografia e vai embora. Quem foi separado para o Evangelho de Deus? Versículo 2. Glória a Deus. O qual antes havia prometido pelos seus profetas nas sagradas Escrituras. Quando a palavra vem o qual, a palavra está falando da palavra anterior, o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas Escrituras. Versículo 3 e versículo 4 vão nos trazer a essência do Evangelho de Deus. Aqui está falando do Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas Escrituras. A essência do Evangelho, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. A essência do Evangelho: Jesus vem da descendência de Davi, Jesus se faz carne, Jesus vem como homem, Jesus viveu 100% homem. Versículo 4: declarado Filho de Deus em poder, 100% Deus. Amém? Amém. Versículo 5: pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para seres de Jesus Cristo. Glória a Deus. Chamados para seres de Jesus Cristo. Todos os evangélicos têm que ter essa noção, que nós somos chamados para sermos de Jesus. Deus tem um propósito com cada um, Deus vai usar cada um em uma área, mas o seu chamado
é para você ser de Jesus. Muitos têm achado que o seu chamado é para pregar, é para louvar. Deus vai te usar nisso. Deus tem esse propósito com cada um em uma área, mas você foi chamado para ser de Jesus. Você foi chamado para ser de Cristo. Você foi chamado para ser do nosso Senhor, selado. Glória a Deus. Amém? Amém. Versículo 7. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé, porque Deus é quem sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ter convosco. Nós vamos ver Paulo escrevendo essa carta a Roma. Quando nós estudamos essa época, nós vamos ver que Roma é a capital de todo mundo, porque os romanos dominavam nessa época. Então Paulo agora vai escrever essa carta para que venha impactar essa cidade e impactar todo mundo. Paulo vai ensinar o Evangelho. Paulo agora escreve essa carta e nos mostra que ele ainda não conhecia Roma. Não foi Paulo quem fundou essa igreja em Roma. Paulo conhecia Roma, Paulo não conhecia os cristãos de Roma. Glória a Deus. E ele vai escrever acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Como era anunciada a fé dos cristãos de Roma em todo o mundo? Através do seu testemunho. Como está sendo anunciada a nossa fé aí fora? Como os ímpios têm visto a nossa fé? Como os cristãos de outras cidades recebem a fé dos cristãos de São João del Rei? Como o povo de Deus aqui é reconhecido? Como o povo evangélico brasileiro é conhecido em outros países? É através do nosso testemunho que nós seremos reconhecidos. E Paulo ainda escreve mais. E Paulo diz de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações. Paulo era tremendo. Eu costumo dizer que nós estamos custando a orar por nós mesmos. Paulo orava pelo povo cristão que ele ainda não havia ido lá. Imagina agora a intimidade de Paulo com Deus. Imagina a vida de oração de Paulo com Deus. Nós estamos custando orar por nós mesmos. Paulo orava pelo povo que ele ainda não conhecia, que ele ainda não havia ido lá. Algumas pessoas de lá ele conhecia. Glória a Deus. Amém? Versículo 11. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho. A vós que estáis em Roma,
porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Olha para mim. No versículo 14, versículo 15 e versículo 16, Paulo vai usar 3 palavras muito importantes. Primeiro, devedor. 15, pronto. E 16, envergonho. Primeiro ele vai dizer que ele é devedor, tanto a grego como a barra. Paulo vai dizer que ele está pronto em anunciar o Evangelho. Será que nós podemos dizer isso? Que nós estamos prontos em anunciar o Evangelho? Não somente dentro da igreja, porque as pessoas hoje só querem pregar dentro da igreja. Será que quando alguma pessoa chega perto de você, do seu emprego, você está pronto a anunciar o Evangelho? Será que quando você se reúne com a sua família, você está pronto a anunciar o Evangelho? Versículo 16, Paulo vai dizer: não me envergonho do Evangelho de Cristo. Paulo não se envergonhava do verdadeiro Evangelho, que é o Evangelho de Cristo. Muitas são as pessoas que têm se envergonhado do Evangelho de Cristo. Muitas são as pessoas que já não querem mais pregar Jesus Cristo. O Evangelho é de Cristo, mas você já não ouve Cristo mais nas pregações. Qual foi a última vez que você ouviu sobre o sacrifício de Cristo? Qual que foi a última vez que você ouviu uma mensagem sobre o sacrifício de Cristo? Nós ouvimos aqui semana passada. Mas se você for em muitas igrejas, você já não vai ouvir mais essa mensagem. Por quê? Porque o Evangelho já não é de Cristo mais. As pessoas têm se envergonhado do Evangelho de Cristo e têm trago outro Evangelho para dentro da casa do Senhor. Evangelho da prosperidade. Ah, se você dá tanto, Deus vai te dar tanto. Onde tem isso na Bíblia? Deus vai prosperar a sua vida, é claro. O cara era viciado na droga. Ele vem para a casa do Senhor, ele vai ter a vida transformada e consequente vai ter a vida próspera. Ele já não vai gastar mais dinheiro na droga. O cara era viciado na bebida. Ele vai vir para a igreja, ele vai ser liberto da bebida e a vida dele vai prosperar. Tem a prosperidade bíblica? Tem, mas o Evangelho é de Cristo. O Evangelho não é o Evangelho da prosperidade, onde as pessoas têm vendido bênçãos, vendido sonhos, vendido tudo dentro da igreja. Vai vendendo do começo do culto até o final. É o lenço com o sangue de não sei quem, é a rosa ungida, é não sei o que, é água, vendendo milagres. Nós cremos nos milagres. O Gilson deu testemunho aqui do milagre que Deus fez lá na vida dele. E eu creio que Deus ressuscita morto, que Deus traz a visão aos cegos, faz os mudos falarem, os surdos ouvirem. Mas isso não pode ser vendido dentro da casa do Senhor. Isso é pela fé. Existe a prosperidade bíblica, existe dízimo e oferta bíblica, mas nós não podemos pregar o Evangelho da prosperidade. O Evangelho é de Cristo. Cristo pode prosperar a sua vida, Cristo pode te multiplicar, te abençoar, é claro, mas o Evangelho é de Cristo. Amém? Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação. Aqui nós aprendemos que o Evangelho, a Bíblia, a palavra de Deus, é o poder de Deus para a salvação. Então não existe salvação a não ser no Evangelho de Cristo. Não existe outra salvação a não ser em Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 17.
porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da... Glória a Deus. Do capítulo 1, aqui nós vamos ver a justificação no versículo 17, mas eu não vou entrar nela agora. Do capítulo 1, versículo 18, ao capítulo 3, versículo 20, Paulo vai nos trazer que todos são pecadores. Pula agora para mim lá para o versículo 21. Capítulo 3, versículo 21. Glória a Deus. Amém? Do versículo 21 ao versículo 31, para alguns estudiosos, são as partes mais importantes da Bíblia. São os versículos mais importantes de toda a palavra de Deus. Vamos ler eles. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados antes cometidos sobre a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele, sendo justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? Jactância significa orgulho, vaidade. Onde está logo a jactância? Paulo escreve fazendo perguntas e respostas. É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. E porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão, anulamos, pois, a lei da fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Quando nós lemos do 21 ao 31, nós podemos ter base em a maioria das doutrinas bíblicas, e a mais importante, que na minha opinião é a justificação pela fé. Quando nós estudamos do 21 ao 31, nós vamos aprender sobre a depravação, nós vamos aprender sobre a justificação, nós vamos aprender sobre a redenção, nós vamos aprender sobre a propiciação, nós vamos aprender sobre a santificação, nós vamos aprender sobre a adoção e nós vamos aprender sobre a reconciliação. Agora eu te pergunto, todos os evangélicos do Brasil conhecem todas essas doutrinas? Nós conhecemos o Evangelho de Cristo? Glória a Deus. Para nós entendermos, Deus me deu algo para nós entendermos essas doutrinas. Eu estava estudando e Deus me trouxe isso na mente. Imagina comigo um amigo seu, um dos melhores amigos que você tem. Traz na sua mente agora esse amigo seu, que convive na sua casa, que está presente com a sua família, que senta na sua mesa. Imagina agora que esse amigo fizesse uma coisa terrível com você. Vou te dar algumas opções que ele poderia ter feito de terrível.
Imagina um dia esse amigo discute com um filho seu e mata um filho seu. Perde a cabeça e mata ele. Imagina esse amigo seu te trai você. Levanta calúnias com o seu nome, expõe suas coisas nas redes sociais. Ele faz uma coisa horrível com você e com a sua família. E outras coisas que ele podia ter feito. Esse amigo, ele vai te ferir. Ele vai fazer algo terrível com você. Eu te pergunto para você, Jesus traz na sua palavra que Ele nos daria a sua paz. A minha paz vos dou, não como o mundo vos dá. Agora eu te pergunto, esse amigo que te traiu, você conseguiria colocar ele para sentar na sua mesa? E ter paz com ele? Será que nós conseguiríamos novamente ter paz com essa pessoa que nos traiu? Glória a Deus. Assim foi Deus. Deus vai criar o ser humano. Deus vai criar Adão e vai criar Eva. Deus era nosso amigo. Deus tinha paz conosco. Nós nos achegávamos a Deus. O ser humano tinha contato direto com Deus. Mas lá no jardim do Éden vai acontecer o pecado. Vai acontecer a queda do homem. E com a queda do homem, todo o ser humano passou a ser pecador. E com o pecado entrou a morte. Romanos 3:23. Porque todos, não são alguns, não existe ninguém santo, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aqui nós vamos aprender a doutrina da depravação. Paulo vai escrever do capítulo 1, versículo 18, ao capítulo 3, versículo 20, nos mostrando que todos os gentios são pecadores e todos os judeus também são pecadores. Paulo agora vai nos relatar que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não tem como nós aprendermos as outras doutrinas se nós não aprendermos sobre o pecado. Quando você olha para o céu de manhã, nós conseguimos enxergar as estrelas? Não, mas elas estão lá. Mas quando nós olhamos para elas à noite, nós conseguimos enxergar as estrelas. Assim é a graça, assim é a justificação, assim é a redenção. Para nós enxergarmos ela, nós temos que aprender sobre o pecado. Aí tem pastores nos dias de hoje que não querem que pregue sobre o pecado. Como eu vou aprender sobre a graça se eu não aprendo sobre o pecado? Como eu vou reconhecer o sacrifício de Cristo se eu não reconhecer que eu sou um pecador? Não tem como. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ler alguns versículos aqui. Capítulo 1, versículo 18. Aleluia. Vamos pular um pouquinho, vamos lá para o 23. Porque acho que não vai dar tempo. Amém? Amém. Versículo 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e das aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundície para desonrar o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Versículo 29. Não, vamos continuar no 26. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher,
se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo a torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males. Olha o que o ser humano conseguiu ser: inventor de males. Desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, as que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Paulo vai trazer os gentios do capítulo 1, versículo 18 ao versículo 32. Paulo vai relatar uma série de pecados e vai dizer no versículo 32: os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem. Aí Paulo vai agora trazer os judeus, capítulo 2, versículo 11, versículo 19. Capítulo 2, versículo 19. Amém? E confias que és guias do cego, luz do que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente. Peçonha de aspidez está debaixo dos seus lábios, cuja boca de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. Não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Glória a Deus. Sobe aí. Versículo 20, olha o 20. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Pela lei vem o conhecimento do pecado. Agora eu te pergunto, para um ser humano ir para o céu, perante a lei, o que ele tem que ser? Alguém arrisca? Perfeito. Como eu, ser humano, eu posso ir para o céu pelas minhas obras? Pela lei, sendo perfeito, sendo santo. Por quê? Porque a lei nos mostra o nosso pecado. Aí mesmo lendo isso, tem algumas pessoas que ainda podem dizer: pastor, mas eu não sou pecador desse jeito. Você já disse alguma mentira? Em toda a sua vida, eu tenho 30 anos. Você já disse alguma mentira? Você já disse alguma palavra torpe? Da sua boca já saiu maldade? Como são as suas atitudes? Quantas das vezes nós não deixamos de fazer o bem que nós podemos fazer?
Quando nós deixamos de fazer o bem, nós estamos pecando. 10 mandamentos, o mais difícil de ser praticado. Não cobiçarás. Será que você já cobiçou alguma coisa do seu próximo? Algo pertence? Como estão os seus pensamentos? Segundo os psicólogos, nós temos 10.000 pensamentos por dia. Será que por dia você peca uma vez num pensamento seu? Nós não conseguimos ser salvos pelas nossas obras. Por isso Paulo escreve a carta aos Romanos. Por isso Paulo nos mostra a nossa salvação. Um homem de Deus, se ele ler a Bíblia e ele colocar a sua salvação em si, ele vai começar a se martirizar. Ele fala: meu Deus, não tem como ser salvo pela lei. Então nós temos que, primeiramente, para entender o sacrifício de Cristo e a obra de Deus, saber que nós somos pecadores e nós estamos condenados à morte. Êxodo 34:7 vai dizer que Deus não tem por inocente o culpado. Ezequiel 18:20 vai dizer que a alma que pecar, essa morrerá. Para você se converter, você tem que ter essa noção que você é um pecador, que você precisa de um Salvador. Quando nós entendemos isso, nós vamos entender João capítulo 3, versículo 16. João 3,16 vai nos dizer e nos ensinar porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas para que tenha vida eterna. Glória a Deus. Aí nós vamos para Paulo, escrevendo em Romanos 3:25, está escrito assim: o qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue. Deus propôs. O mundo pagão antigo, eles faziam sacrifícios aos deuses. Eles propunham um sacrifício para o Deus do mar. Aí eles matavam alguém, algum animal, e falavam assim para o Deus do mar, para que o mar não venha se enfurecer. A pessoa queria uma coisa, ela propunha um sacrifício. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, Ele mesmo propôs o sacrifício. Nós conseguimos entender isso, o amor de Deus. Ele mesmo vai propor o sacrifício. E o sacrifício é olhar para a terra e não ter ninguém ali que podia pagar o sacrifício. E ele fala: esse sacrifício somente pode ser pago pelo meu Filho unigênito. Glória a Deus. Jesus, sendo Deus, Ele agora vai se fazer homem para pagar esse sacrifício proposto por Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Duas coisas que eu quero ensinar: expiação e propiciação. O que significa expiação e propiciação? São uma coisa diferente da outra. Expiação significa cobrir, expiar, reconciliar, pacificar. Abra comigo aí, Hebreus capítulo 9, versículo 22. Hebreus capítulo 9, versículo 22. Amém? Hebreus capítulo 9, versículo 22 diz assim: e quase todas as coisas segundo a lei. Tudo tem lei. A Bíblia tem lei, Deus tem lei. Nós vivemos onde existe leis. Ninguém vive numa terra sem lei, não. Tem gente vivendo sem lei, mas
Amém? Amém. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com e sem derramamento de sangue não há remissão. Expiação de pecado significa cobrir, apagar, cancelar o nosso pecado. No Antigo Testamento nós vamos aprender sobre o sacrifício lá em Levítico. Eles pegavam agora o carneiro, o novilho e faziam o sacrifício para a expiação do seu pecado. Era como substituindo, deixando o pecado no animal e aquele animal sendo sacrificado, derramando sangue. Um pecador fazia um sacrifício pelo seu pecado em um animal que não tinha mancha, não tinha defeito. Como era feito este sacrifício? Até hoje os judeus comemoram o dia da expiação. Eu esqueci o nome que eles comemoram. Como era feito no dia da expiação? O dia da expiação era uma vez ao ano, onde o sumo sacerdote agora pegava um novilho, fazia primeiro ele se lavava, trocava as suas vestes, fazia um sacrifício com este novilho pela sua vida e pela sua família. Ele agora entrava no Santo dos Santos, no Santíssimo, e ele agora aspergia aquele sangue para perdão de pecado. Ele agora pegava 2 carneiros, ele agora iria levar o pecado de todo o povo de Deus, e o outro era solto no deserto. A expiação significa cancelar, apagar o pecado com derramamento de sangue. Aquela expiação era feita. O pecado do povo agora estava naquele animal. Quando Jesus vem, nós entendemos o que Jesus passa no Getsemane. Pelas poucas palavras que nos são relatadas, nós entendemos pouquíssimas coisas que foram passadas no jardim do Getsemane. Nós podemos imaginar como aquele pecado era transferido, o nosso pecado sendo transferido para Cristo. Nós podemos imaginar e compreender aquele sangue de Cristo sendo derramado para nos perdoar dos nossos pecados. Por isso, um dos versículos mais bonitos da Bíblia é quando João Batista olha para Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia, glória a Deus. Jesus vai morrer pelos nossos pecados. Jesus vai expiar os nossos pecados. O que significa propiciação? A propiciação significa tornar favorável. É o sacrifício pelo qual Deus se torna propício a nós. É o sacrifício pelo qual Deus nos torna favorável a Ele. Quando esse sacrifício era feito, quando nós estudamos a Arca da Aliança tinha uma tampa, e essa tampa era chamada de propiciatório. E o sangue deste animal era aspergido, era derramado sobre aquela tampa, era derramado sobre o propiciatório. E dentro da Arca da Aliança estavam os 10 mandamentos. Estava a lei é para nos condenar, a lei é para nos mostrar o pecado, mas através daquele sangue que descia, estava o perdão de pecados. Aleluia. A lei está aí para nos condenar. Os 10 mandamentos, todos os mandamentos do Antigo Testamento é para nos mostrar o nosso pecado. Mas através do sangue de Cristo, nós podemos ser reconciliados a Deus. Qual é a diferença de expiação para propiciação? Glória a Deus.
propiciação, o alvo da propiciação é Deus. E o alvo da expiação somos nós. O que significa isso, pastor? Glória a Deus. A expiação é para perdão de pecado. A propiciação também. Mas a propiciação, o alvo é Deus. É para tirar, afastar a ira de Deus. Como você pode me explicar isso, pastor? Quando eu vou falar uma mentira para alguém, quando há um perdão, uma expiação, há um perdão para mim, que falei a mentira, vou tirar um peso de mim. Mas e o perdão e a propiciação é para tirar a ira da pessoa, que a mentira feriu alguma pessoa. O pecado vai nos trazer um peso, mas o pecado também fere a Deus. Então a expiação é para nos trazer o perdão, e a propiciação é para afastar a ira de Deus. O alvo da expiação somos nós, pecadores, é o pecado. O alvo da propiciação é Deus. Como nós podemos, vamos voltar na história do amigo, como podemos sentar com aquele amigo que nos traiu? A primeira resposta seria perdoar o seu pecado. Imagine você sentar, chegar para ele: te perdoei por isso que você fez comigo. Você vai tirar um peso das costas dele. Expiação de pecado, tirou o peso, perdoou. Agora tirar do nosso coração o que ele fez. Propiciação, afastar a ira de Deus. Por isso o pecado é terrível. Por isso nós temos que pregar sobre o pecado, porque o pecado fere a Deus. Quando nós estudamos a Bíblia, é como se Deus viesse colocar o pecado como um veneno. Se um professor for te ensinar alguma coisa, ele vai dizer para você: isso aqui é veneno, não toca nisso, você vai pôr a mão nele. Quando nós aprendemos sobre o pecado não fere somente a gente, mas o pecado fere o nosso Deus. Aí nós vamos entrar em outra doutrina, que é a doutrina da santificação. Por isso houve o sacrifício de Cristo, para nos trazer perdão, para afastar a ira de Deus. Agora Deus nos perdoou. Agora Deus afastou a sua ira do seu coração. Agora como nós podemos sentar e ter comunhão com Deus novamente? Porque o Adão perdeu, o ser humano perdeu a comunhão com Deus. Glória a Deus. Aí vamos voltar lá para Romanos. Glória a Deus. Versículo 22. Versículo 21. Glória a Deus. Amém? Versículo 21, 22, depois nós vamos lá para o 25. Amém? Diz assim: mas agora se manifestou. Olha, quando a gente começa a entender as doutrinas, a gente começa a entender a Bíblia. Aí a gente lê a Bíblia, a gente entende. Mas se você não entender doutrina, você não vai entender a Bíblia, não. Aí tem gente que pega aqui, mas se manifestou, aí está falando uma coisa que não tem nada a ver com nada. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé, em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Para todos e sobre todos os que creem. Antes de eu falar da justificação, tem que ensinar isso aqui. Ó. A salvação é para todo mundo. Jesus morreu para todo mundo. Para todos e sobre todos os que creem. Amém? Porque não há diferença. Versículo 25. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados antes cometidos sob a paciência de Deus,
para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Deus. O nosso Deus é justo, não tinha como ele passar um pano no nosso pecado, por isso teve que haver o sacrifício de Cristo. Por quê? Porque no sacrifício de Cristo ele continua sendo justo e justificador. Como Deus é justo comigo? Não, Deus é misericordioso comigo. Ele é justo em Jesus. Ele mostra a sua justiça em Cristo, e quando eu estou em Cristo, eu sou justificado perante Deus. A justificação é mais do que um perdão. A justificação, vamos supor, você está com uma dívida lá no banco. O banco vai te perdoar essa dívida, você vai ficar com R$0 no banco. Agora eu te pergunto, você vai ter crédito lá no banco? Não. A justificação é mais do que perdão, sabe por quê? Porque nós vamos ser justificados perante Deus, nós temos crédito perante Deus, para nós chegarmos perante dele e sentar na mesa junto com ele, temos comunhão com ele. Agora vai para a adoção, nós agora não somos mais criatura, nós passamos a ser filhos de Deus, nós passamos a ser reconciliados com Deus. Por quê? Porque nós somos justificados em Jesus Cristo, porque nós temos créditos com Deus através de Cristo. E ele continua sendo justo e justificado.